Então nós estamos entrando agora no terceiro mandamento. Abra lá comigo em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, verso 7 agora. Terceiro mandamento. Já chegou? Diga amém. Se você ainda não chegou, diga espera aí. Tá bom. Glória a Deus. Você é uma bênção. Sabia que você é uma bênção? Você como parte do corpo, você é uma bênção. Vê se o teu irmão tem cara de célula cancerígena. Não vou nem olhar. Eu sou uma célula saudável no corpo. Hã? Aleluia. Êxodo 20, verso 7 diz: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então a questão desse mandamento aqui é o nome. E nome tem a ver com caráter. Nome fala de honra, autoridade e caráter. Fale comigo: honra, autoridade e caráter. Mais uma vez: honra, autoridade e caráter. Então esse mandamento, gente, ele vai focar em nós mostrarmos respeito. Fala em dirigir-se à maneira que comunicamos os nossos sentimentos sobre Deus a outros e a Ele também. Abrange as nossas atitudes, aquilo que falamos e aquilo que sentimos. Olha só como é que esse mandamento vai além do que apenas falar o nome. Não posso falar Deus. Não posso falar Jesus, porque se eu falar o nome de Jesus, eu estou falando em vão. Não é isso que esse mandamento quer dizer. Nós vamos aprender isso hoje. A qualidade do nosso relacionamento com Deus, veja bem, a qualidade do nosso relacionamento com Deus depende do amor e do respeito que temos por Ele. Eu me lembro uma vez que eu ainda morava na África do Sul. Aí eu morava numa rua e eu não tinha transporte, não tinha carro, quer dizer, então os meus pais mandavam correspondência e eu tinha que andar até o correio, que era num supermercado. Então a caminhada era um pouco grande, então eu andava, eu subia uma rua, depois ela descia, aí virava, estava no supermercado. Lembro hoje, Spar era o nome do supermercado, era um supermercado até judeu, numa área onde viviam judeus. Aí cheguei lá, mas eu cheguei cansado, gente. Eu cheguei tão cansado que eu me debrucei no balcão e falei assim: ai, Jesus. Quando eu falei, ai, Jesus, tinha uma alma do meu lado. Mas a mulher ficou com tanto ódio de mim. Não pode falar o nome do Senhor em vão, você e aquilo. E começou eu nem conhecia a mulher. Eu olhei assim para ela e falei, tá bom. Tá bom, não sei se eu estou xingando, não sei se eu falei alguma coisa aqui em inglês, sei lá, eu estava xingando, não sei. Mas falar o nome de Deus demonstra respeito. Olha só, a qualidade do nosso relacionamento com Deus depende do amor e do respeito que nós temos com Ele. Também depende da maneira que expressamos respeito por Ele na presença de outros. Lembra que nós falamos aqui que nós somos representantes de Deus? Como é que você tem usado o nome de Deus? Não falado o nome de Deus. Como é que você tem usado o nome de Deus na sua vida? Porque a próxima palavra, quando nós falamos sobre falar o nome de Deus em vão, aí na sua apostila tem aí as explicações. A palavra vão significa o seguinte: arrasar, desolar, fala de um mal destrutivo, literalmente ruína. Moralmente fala de engano,
Vá construindo agora. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Olha só o que significa essa palavra vão. Engano. Figuradamente, fala de idolatria. Como algo que é uma representação falsa. Olha aí. Algo que é uma representação falsa. E fala também de inutilidade. Algo que induz ao erro, que ilude. Não vou chamar aquele irmãozinho ali porque ele é crente. Já sentiu essa? Vou chamar ele ali porque ele é crente. O camarada é crente, eu também sou crente, vou dar a oportunidade para o irmãozinho. Aí você dá a oportunidade, o cara não aparece. Já pegou o sinal. Aí demora para fazer o trabalho. Quantos aí já pegaram alguém assim? Não, gente, olha só. Eu me lembro uma vez a minha mãe, lá na ilha, quando a gente morava na ilha, tinha um camarada que consertava máquina. Eu me lembro, uma Brastemp grande pra caramba. Quando o negócio batia, fazia... parecia até um helicóptero. Aí chamou o irmãozinho que morava lá perto, mas o cara não fazia nada. Aí não tinha outro, a não ser um outro vizinho que também consertava, que era macumbeiro. Consertou assim, gente. E o camarada foi, pegou dinheiro e não ia, e demora. Não estou sem tempo, coisa e tal. Mostra uma coisa que não é. É em vão. É falar o nome de Deus em vão. Você falar que é cristão e não praticar a justiça. Lembra que nós falamos que aquele que não pratica a justiça anda no pecado? Lembra que nós falamos que pecado não é só errar o alvo, é andar para fora do caminho? É você não andar no caminho. Aquele que não pratica a justiça anda no pecado, na realidade. Então, não tome o nome do teu Deus em vão, como se você fosse amigo dele, mas na realidade você não é. Como se você fosse filho, mas na realidade você não age como filho. Gente, a palavra cristão, não sei se você sabe, mas ela começou sendo usada, lá vão os cristãos, lá vai os cristãos lá, como algo pejorativo. Os cristãozinhos. Depois foi crescendo, sabe por quê? Porque as pessoas viam, caramba, eles parecem com Jesus. Lembra de Pedro? Peraí, você fala igual a ele. Não, mas peraí, você tem o sotaque igual daquele camarada, hein? Não, que isso, eu não. Pedro andava tanto com Jesus que ele falava igual Jesus. Ele pensava igual Jesus. Ele andava igual Jesus, de tanto que eles andavam juntos. Nós somos representantes de Deus. Nós que levamos o nome de Deus, não conduzimos pessoas ao erro. Nós não somos pedra de tropeço para irmão, nem para qualquer outra pessoa nesse mundo. Nós fazemos o nosso melhor porque o nosso Deus faz o seu melhor. Não fazemos acepção de ninguém, aprenda isso. Não faça acepção de ninguém. Faça o melhor, sirva aquela pessoa. Pode ser que pessoa que for. Pode ser uma pessoa que você não concorde com a doutrina, pode ser uma pessoa que você não concorde, sei lá, com a escolha sexual dela. Faça o seu melhor, porque você é representante de Cristo. Como é que a esposa sábia ganha um marido que não é crente? Pelo procedimento. E muitas vezes se calando. Demonstrando. Mas é verdade. Tiago fala que se você consegue refrear a língua, você é um camarada bom, hein? Porque língua é uma coisa... não pisa no meu calo, não. Eu já te dou uma linguada, assim. Parece até aqueles negócios, aqueles golpes especiais de videogame. Sabe como é que é? O camarada dá um chute, coisa, de repente sai a língua do cara. Ter um relacionamento com Deus pede que o representemos de forma correta, sincera e respeitosamente. Falar o nome de Deus em vão é dizer que você é um cristão que representa o caráter de Deus como filho ou como filha e não vive como Cristo. É você
dizer que você é, mas você não é, porque você não pratica. Olha só que pergunta legal. Quando nós dizemos que nós somos cristãos, o que as pessoas esperam? O que as pessoas esperam? Eles esperam perfeição. Eles esperam que você... Sabe por quê? Porque eles sabem que Deus é perfeito. Não tem como atingir a perfeição. Quem te disse? Jesus disse, mais uma vez eu te digo, Jesus disse, sede perfeitos como eu sou perfeito, como meu Pai é perfeito. Perfeição, gente, não é fazer aquele negócio, não, tem que estar perfeitinho. A palavra perfeição tem a ver com você estar completo em Cristo. Se você está completo em Cristo, as suas atitudes vão seguir aquele patamar, aquela dimensão, aquela vida. O mundo fala que você tem que ser perfeito, ou seja, você tem que fazer tudo certinho, nos mínimos detalhes. Lembra? Nos mínimos detalhes. Só que eles não sabem que perfeição é um caminho. Perfeição é uma jornada que você escolhe andar. Quando você diz assim, não, todo mundo é imperfeito, é isso mesmo, você já saiu do caminho. Lembra o que é pecado? É sair do caminho, porque você deixou a mentalidade do mundo perfeccionista te atrapalhar. Perfeição é uma jornada, perfeição é um estilo de vida. Sede perfeitos, sede completos, como eu sou completo, como meu Pai é completo. Qual é a imagem que as pessoas têm de Cristo? Porque Cristo é quem revela Deus para nós. Cristo é quem revela Deus para nós. O nome de uma pessoa representa o seu caráter. O nome de uma pessoa representa o seu caráter. E você pode ver isso na Bíblia. Na Bíblia, qualquer nome que você olhar no Velho Testamento é uma representação de algum caráter, de alguma coisa. Tanto que, por exemplo, Daniel chega na Babilônia e qual é a primeira coisa que o rei faz? Muda o nome. Daniel e os seus amigos. Hadassa com Esther, com o nome Esther. Jesus, por exemplo, significa Salvador. E Cristo significa ungido, ou seja, o que aponta para o reinado, para o senhorio de Cristo. E aí você tem várias passagens aí que eu quero que você dê uma olhada depois, que vão simbolizar a realidade do nome. Por exemplo, Atos 2, 21 vai dizer assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será que é só dizer Senhor? Será que é só dizer Jesus e ele está salvo? A realidade é diferente, gente. A Bíblia diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Não é aceitar Jesus todos os dias, não é isso. É você invocar o nome do Senhor e continuar andando na prática daquele nome. Se você sabe, você confessou a Jesus como seu Senhor, você continua desenvolvendo esse relacionamento com Jesus, o Senhor. Porque salvação, sozo, no grego, significa que você foi feito um novamente. Olha a perfeição aí de novo. Você foi feito um novamente com Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Deus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Colossenses 3, 17 diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor. Isso quer dizer que quando você bebe uma água, você tem que... Estou bebendo água em o nome de Jesus. Não. O que nós estamos querendo aprender aqui? Que tudo o que você faz, você carrega o caráter de Deus.
Se aquela água não te pertence, você não tem autorização para tomar aquela água, não tome. Não tome. Não pegue o que não é seu. Que isso? Não, mas você sabia que tem gente que faz e acaba não se percebendo? Faz às vezes as coisas e não se percebe que está maculando o nome do Senhor. A pessoa, porque a pessoa está ligada, o que a pessoa está ligado ao seu nome. Portanto, usar o nome de Deus, seja na pessoa do Pai, na pessoa do Filho ou do Espírito Santo, de qualquer forma, ou seja, aí vem a explicação, viver de qualquer forma, professando que você leva o caráter de Deus, trazendo acusação ou censura, desrespeito ou vergonha a este nome, ou seja, a esta pessoa, é uma violação do terceiro mandamento. Não só por falar, ai Jesus, ai meu Deus, não, é por não viver. Por não viver. Abra comigo lá em 2 Crônicas. Um dia o pastor Marcelo estava pregando sobre isso, e ele falou que ele falaria sobre isso, acho que foi num retiro passado que a gente foi, e o Espírito Santo começou a me lembrar disso, dessa verdade do terceiro mandamento, de não falar o nome do Senhor em vão. E ele começou a trazer essa realidade para mim. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E ele começa dizendo assim nesse verso: se o meu povo, quantos aí são povo de Deus? Você faz parte do povo de Deus. Se o meu povo, então ele coloca uma marca em você, você é meu, pum. Você é meu, você tem a marca da adoção, você tem o selo da verdade, pum. Você é meu povo, propriedade minha. Você foi comprado pelo sangue, por preço de sangue. Se você é meu, eu cuido de você, você não precisa se preocupar. Olha para os lírios, olha para os pássaros, eles não têm com o que se preocupar. Nem você que é meu filho, você é meu povo. Vira aí para o teu irmão e fala assim: você é povo de Deus, você pertence a Deus. Hã? Se o meu povo, o que diz aí? Então, aquele povo sabia que ele era propriedade de Deus, então ele se chamava, ele sabia qual era a sua identidade. Se esse povo que me chama, ou que se chama, ou seja, que diz que me conhece, que diz que pertence a mim, que atrela o meu nome ao seu, porque quando você diz que você pertence a Deus, você atrela o seu nome ao nome de Deus, a natureza de Deus, a verdade de quem Deus é. E quando as pessoas olham para você e você diz: eu sou cristão, a primeira coisa que eles veem: será que ele está parecido com Cristo? Porque eu acho que a Madre Teresa parece mais com Cristo do que ele. Hã? Eita ferro. Que se chama, que atrela o meu nome ao seu. Olha só, que diz ter uma nova identidade baseado no que eu sou. Quem é que dá a identidade para você? É Deus, é Cristo. Porque se você se chama cristão, isso quer dizer que a sua identidade está em quem? Em Cristo. Então você não pode ouvir o que as pessoas... você não pode, você não vai, você não consegue, você não tem dinheiro. Peraí. A minha identidade está em Cristo. É Ele quem supre todas as minhas necessidades. Se Ele colocou no meu coração o desejo de fazer isso, é Ele quem vai suprir. Sabe por quê? Porque Ele é meu Senhor. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim e eu sou propriedade dEle. E o meu Deus é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Amém, Regina. Glória a Deus. Aquele que se chama pelo meu nome. Se o meu povo, que se chama, que diz
que se chama pelo meu nome. Ou seja, o povo que conhece o meu nome, o povo que conhece o meu caráter. E por isso vive com base na minha palavra. Se ele se humilhar, aí vem as outras ações. Se ele se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, diga então, aqui que está a recompensa, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe por quê? Porque ele é meu e ele se chama pelo meu nome. Esse é o povo que tem relacionamento comigo. Esse é o povo que tem relacionamento comigo. Esse é o povo que me adora. E mesmo que eles tenham errado, Deus não anula a tua identidade porque você erra. Você continua sendo filho de Deus. Se você tem a nova natureza, a Bíblia diz que você pode chegar para Ele e dizer: Senhor, errei, pisei na bola, mas eu sou filho teu, então estou aqui para que nós possamos andar em plenitude. Eu não quero toda vez que eu me deparar contigo, eu abaixo a minha cabeça e eu saio de fininho. Não, eu quero permanecer na tua presença de cabeça em pé. Por isso eu estou tendo a atitude de pedir perdão por aquilo que eu fiz. Se arrepender não é dizer palavras bonitas e dizer: é isso aí, Senhor, poxa, me desculpa porque a tua Bíblia diz que eu posso me desculpar. Não, é uma atitude dizendo: Senhor, eu não quero toda vez que já fez alguma coisa errada com alguém, a pessoa vem chegando, você sai pela tangente, sabe por quê? Porque você não tem a atitude de confrontar aquela pessoa e dizer: olha só, eu estou me humilhando aqui. Você às vezes não diz com essas palavras, né? Tão bonitas, tão evangélicas, né? Estou me humilhando aqui para te dizer: olha, me desculpa, poxa vida, pisei na bola contigo, você me desculpa. Para quê? Para que a gente mantenha um relacionamento. Quando você se arrepende, é isso que você quer dizer para Deus: eu quero ter um relacionamento contigo e não quero que nada me atrapalhe a ter esse relacionamento. Davi falou isso no Salmo 51. Senhor, o cálice da salvação, Senhor, não afasta de mim não. A alegria, Senhor, de te servir, não afasta isso de mim não, por favor. Restaura em mim a alegria. Arrependimento genuíno. Vê lá comigo Malaquias. Malaquias. Capítulo 4. Malaquias 4, verso 2. Malaquias está lá antes de Mateus. Malaquias 4, vai dizer assim, verso 2. Mas para vós outros, que temeis o quê? O meu nome. Para vós outros que temeis o meu nome. Toda vez que Deus falava: olha, eu sou aquele que te sara, Ele estava falando de uma característica daquilo que ele era. Eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, cura e Deus não podem andar separados. Ele é a cura. Ele é a tua saúde. Ele é a tua prosperidade. Ele é amor. Ele é a tua paz. Ele é. Não ele tem, ele é. Então para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos.
Abra lá comigo em Romanos capítulo 2. Porque o apóstolo Paulo, ele explica que o povo que de forma hipócrita, vai abrindo lá, Romanos 2, que o povo que de forma hipócrita se chama pelo nome do Senhor e se mostra como povo de Deus, mas que se recusa a obedecê-lo, na realidade blasfema contra o seu nome, contra aquilo que Deus é, contra a revelação do seu caráter, contra a revelação de tudo aquilo que Deus é. Romanos capítulo 2, verso 21, vai dizer assim: tu, pois, isso é tremendo, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Essa é para mim, hein? Estou ensinando aqui, então Deus está falando comigo aqui. Ui, tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, olha aí, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Não tome o nome de Deus em vão, para que as outras pessoas não blasfemem o nome de Deus, quem Deus é por tua causa. Aí 1 Timóteo 6,1, vou ler para você, diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor. O nome de Deus é o próprio Deus. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O nome de Deus e a palavra de Deus são um só. Deus e a sua palavra são um só. Então, cuidado com a forma que nós temos vivido, para que os outros não venham a blasfemar por nossa causa. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que às vezes as nossas atitudes, às vezes a gente está de cabeça quente, oh rapaz, pisei na bola com o irmão, coisa e tal. Mas você tem a disciplina de parar para pensar e analisar os seus atos, igual o Davi fazia, deito no travesseiro. Não é essa passagem não. E comungo com os meus pensamentos. Comungo com os meus. Sabe o que é? Senhor, me revela. Me revela. O que eu fiz hoje? Poxa, que beleza. Hoje o Espírito Santo falou, oh, que beleza, você foi... Poxa, mas naquele momento você podia ter pegado mais leve. Ih, rapaz. Será que a gente consegue aprender com os nossos próprios erros? Sabia que tem muita história na Bíblia, a gente vê gente errando, gente pisando na bola, que é para que a gente aprenda o destino dessas pessoas que não ouviam a Deus, que erravam e não ouviam a Deus. Sabe qual foi a diferença entre Davi e Salomão? Um coração humilde. Davi se arrependeu. Salomão não se arrependeu. Salomão fez. Começou muito bem, ao ponto do próprio Deus aparecer para ele e perguntar para ele, filho, pode pedir o que você quer. Salomão, inspirado, Senhor, me dá sabedoria para eu poder julgar o teu povo. Não pediu para ele não, me dá sabedoria para eu poder julgar o teu povo. Teu filho, porque você pediu tão bem, rapaz, você amoleceu meu coração de manteiga. Eu vou te dar isso e ainda vou te dar mais. Olha como é que Deus age, gente. Eu vou te dar isso e ainda vou te dar mais do que você precisa. Você vai ser conhecido no leste, no oeste, no norte, no sul. Você vai levar o meu nome. As pessoas vão olhar para você, vão olhar a tua prosperidade, vão olhar para você e vão olhar para os teus servos. Não foi isso que a rainha de Sabá fez? Olhou para os servos, olhou para Salomão, poxa, muito bem, o rei, ele é o rei. Agora olha para os servos. Caramba, os servos estão tão bem vestidos quanto o rei. Puxa, eu quero aprender como é que faz isso. Aí, pum, na palavra. Não, foi Deus, foi porque eu escolhi certo lá. Mas no final da história, ele se envolve, olha a influência. Ele se envolve com as mulheres erradas,
Vamos botar, ele se envolve com as pessoas erradas, que levam ele para longe do caminho de Deus. Mas ele não volta. Será que Davi também não podia ter descambado por esse caminho? Claro que podia. O profeta Natan foi lá, contou uma história para ele, e o rei achando, né, eu mato esse desgraçado, mato ele se eu encontro. Rei, vejo que és um tolo, porque estou falando de você, rei. Não, ele podia ter mandado matar o profeta. Mas a Bíblia diz que ele reconheceu a voz. Senhor, me desculpa, o que eu fiz da minha vida? Senhor, me desculpa. E Deus foi misericordioso. A diferença está na atitude do nosso coração, gente. Não é se você vai errar ou não vai errar com outra pessoa. É claro que se você é influenciado pelo Espírito e você é treinado pelo Espírito, você tende a errar menos. Mas não acho que porque você acertou ontem e você tem acertado desde a semana passada, que você está livre da influência do mal. Porque o mal está aí para te levar para as trevas, para te puxar para baixo, para a dimensão natural, onde você só vai ver as coisas naturais e você vai sofrer com todo mundo nessa vida, porque ninguém merece a Deus, ninguém tem o favor de Deus. Não, nós temos que ser influenciados hoje, e amanhã, influenciados. E depois de amanhã, influenciados. E depois de amanhã, eu continuo buscando. Todos os dias. Deus vai falando todos os dias Ele nos dá uma diretriz, olha, anda por aqui, esse é o caminho, andai por ele, a voz vem de trás. Meu filho, anda, abre os teus olhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Que analogia tremenda em saber que a lâmpada está ali, ó, no pé, lâmpada para os meus pés, porque eu preciso ver o próximo passo. E luz para o meu caminhar, é algo contínuo no nosso relacionamento com Deus. Nós honramos a Deus quando nós valorizamos o caráter de Deus na nossa vida. Quem Deus é na nossa vida. Lucas 6,45 vai dizer assim, o homem bom, do bom tesouro. Ou seja, o que é um tesouro? É algo que você coloca valor. Aquilo é um tesouro para você. Para os outros pode não ser nada. Quem aí coleciona selo? Ninguém coleciona selo, eu também não coleciono selo. Mas se você coleciona selo, você tem um selo de 1300, não sei nem se existia selo naquela época, 1359, para mim não diz nada. Para mim não diz nada, mas para você pode ser a coisa mais rara e mais valiosa do mundo, igual disquete hoje é coisa valiosa. Tem gente até que essa nova geração nem sabe o que é disquete. Imagina aqueles disquetão assim, desse tamanho assim. Isso é um tesouro, é algo que você coloca valor. Então o homem bom, do bom tesouro. Por que bom tesouro? Porque existe o mau tesouro. O bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, gente, honrar a Deus começa no nosso mundo interior. Começa em como nós pensamos de Deus. Por isso é que a Bíblia fala que toda a terra se encherá do conhecimento da glória. Eu já falei para você que glória, a palavra glória significa reputação e fama. Toda a terra se encherá da fama de quem Deus é. Como? Através de você. Através de você. Através do seu procedimento. Através da sua escolha. Porque tudo começa quando você decide honrar, valorizar, dizer, Deus, Tu és o meu tesouro. Tu és o meu tesouro. Então eu guardo esse tesouro. Lembra daquela parábola que o homem achou num campo o quê? Um tesouro escondido. Sabe o que ele fez? Comprou o campo. Disse, patroa, pode vender aquela geladeira. Mas acabei de ganhar a geladeira.
vende. Filha, vende porque achei um tesouro. Uma coisa assim, mas comprei o campo. O quê? Já comprei, está comprado. Porque esse tesouro vai ser de maior valia do que qualquer coisa desse mundo que a gente tem. A honra começa nos nossos pensamentos. Então, essa honra sai dos nossos lábios em agradecimento. Sai em louvor. Por isso é que eu não consigo entender quando a pessoa... Olha, é tão fácil. Gente, é tão fácil. 30 minutinhos aqui com música. Todo mundo gosta de música. Tudo bem que tem gente que não gosta de música tão alta, não é? Tem gente que gosta de música clássica. Tem gente que gosta de rock pauleira. Mas a gente tenta na nossa música aqui tentar envolver todo mundo. Tem gente que gosta de música mais moderna, outros gostam dos hinos, né, dos hinários. Mas é tão fácil a gente pegar uma letra que já está escrita e confessar aquela verdade. Porque é um treinamento, gente, daquilo que é a nossa realidade. Não estou falando para você cantar em casa não, mas você já se pegou no meio do seu dia agradecendo a Deus? Porque eu não consigo entender uma pessoa que não tem facilidade em dizer para Deus, eu te amo. A pessoa que não tem facilidade para dizer para Deus, eu te amo, ou, puxa, Deus, tu és maneiro, né? Tu és legal a pampa. Né? Esse é das antigas, hein? Gostou, né? Tu és supimpa. O maneiro era o supimpa. Deus, tu és maravilhoso, tu és bom demais. No meio do nada, caramba, Deus. Sabe, às vezes quando um carro passa na sua frente assim, plum, o que você faz? Você xinga um camarada primeiro ou agradece a Deus? Porque é disso que revela o que está no teu coração. Vai o safado, olha lá, muito obrigado, Deus. É a diferença. Eu já contei isso aqui para você, que um amigo meu, norueguês, toda vez que ele se queimava, ele tentava fazer uma comida, alguma coisa, toda vez que ele se queimava, ele falava em línguas. Não, mas eu nunca vi o camarada falar tanto em línguas. E aí o Espírito Santo me falou, olha só, presta atenção. Não é o fato dele falar em línguas, mas ele não reclama. Não sai da boca dele nenhuma palavra torpe. Porque ele podia ser daquele camarada que quer falar, mas... É atitude, gente. O camarada não falou, mas é atitude. É ou não é? Naquela hora ali o camarada decidiu. Não é o fato de falar em língua. Então a pessoa fala, tá vendo aqueles carismáticos, aqueles pentecostais, tudo é língua. Não é isso. O que o Espírito Santo me falou foi justamente o fato de não sair nenhuma palavra torpe nesse momento difícil. Honra a Deus. Começa onde? Nos nossos pensamentos. E aquilo que nós pensamos produz algo dos nossos lábios, porque a boca fala do que está cheio o quê? Então não fale, não atue, não pratique, não externe o nome de Deus, que vai trazer blasfêmia para os outros, que vai fazer os outros blasfemarem. Usa o nome de Deus. Você que é filho de Deus, você que tem o caráter de Deus, usa isso para que as nações conheçam a Deus através de você. E a Bíblia diz isso lá em Deuteronômio, que as nações vão conhecer a Deus através de você. Essa, na realidade, foi o propósito de Deus escolher uma nação, Israel, para que todas as outras nações conhecessem a Ele através daquela nação. Mas hoje Ele já abrangeu isso para os filhos de Deus, eu e você. Amém? Vamos ficar de pé.